Oi, gente, bom dia. Eu fiquei devendo para vocês mostrar a correção aqui dos exercícios que a gente passou. Então, vou liberar agora. Então, o link vai estar disponível, né? Vocês vão estar assistindo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de hoje para amanhã, pode me procurar, tá bom? Então, olha só. Página 216. Tem aqui, componentes do núcleo celular. Considere as alternativas a seguir para responder as questões de 1 a 4. Envelope nuclear, carioteca, cromatina, cromossomo e nucleolo. Como se denomina o corpo denso presente no núcleo celular em que se formam os ribossomos? Quem é que forma o ribossomo? Nucleolo, tá? Ele que vai formar o RNA ribossômico. Qual é o nome de um filamento presente no interior do núcleo celular constituído de DNA e proteínas? Quando a gente fala aqui, ó, só fala que é um filamento que tem DNA e proteínas, a gente coloca cromossomo. Porque, nossa, esse C ficou horroroso, né? Olha a próxima. Qual é a denominação do conjunto de fios cromossômicos presentes no núcleo interfásico? Núcleo interfásico quer dizer que é antes da intérfase. Então lembra que antes de começar a divisão celular, os cromossomos eles não estão enrolados, eles estão, né, formando uns fios. E esses fios, na verdade, levam o nome... Opa, deixa eu não mostrar novamente. Leva o nome de cromatina, tá? Então, B, cromatina. A cromatina, sim, vai ser o DNA junto com proteínas histonas enroladas. Só que ela vai estar formando tipo fios mesmo soltos antes da divisão celular. Na hora da divisão celular, aquela cromatina começa a se enrolar toda, formando o cromossomo. E 4. Qual a denominação recebe o envoltório que separa os componentes do núcleo celular dos demais componentes da célula, carioteca ou envelope nuclear? Ok? Facinho esse. No intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma estão diretamente implicados os cromossomos, nucleolos, poros do envelope nuclear ou ribossomos. Nessa daqui, quem é que permite, né, o intercâmbio, a troca de matéria? São os poros. Lembra que a carioteca ela não é totalmente fechada, ela tem pequenas aberturinhas que permitem a troca de substâncias. Por exemplo, quando vai produzir uma proteína, o DNA dentro do núcleo ele é transcrito, né, ele é lido, forma uma molécula chamada RNA mensageiro, aí essa molécula que vai para o citoplasma. Então, os poros ajudam nisso. Se uma célula perdesse a capacidade de produzir o nucleolo, qual das seguintes atividades celulares seria diretamente prejudicada? Produção de ATP, síntese de lipídios, síntese de proteínas, digestão intracelular. Como a gente falou, nucleolo está associado com a produção do RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos da célula. E puxa lá na memória, os ribossomos da célula são organelas que têm a função de produzir proteínas, né? Elas auxiliam na síntese de proteínas. Então, se não tiver o nucleolo, não tem ribossomo, não tem síntese de proteínas, ok? Aí, considere as alternativas a seguir para responder as questões de 7 a 10. Centrômero, cromátide, interfase e nucleossomo. Que denominação recebe o período da vida da célula em que ela não está se dividindo? O período que ela não está se dividindo chama interfase. 8. Como se denomina cada um dos grânulos formados por um segmento de DNA enrolado sobre um grão de proteínas histonas que se repetem ao longo da estrutura cromossômica? Nucleossomo. Que denominação recebe a região cromossômica que mantém unidos os fios de um cromossomo duplicado? Lembra que um cromossomo duplicado ele tem duas cromátides irmãs e elas estão ligadas ali no meio por um centrômero, então letra A. E 10. Qual é o nome de cada um dos filamentos que constituem o cromossomo duplicado? São as cromátides. E lembra que um cromossomo duplicado tem cromátides irmãs. Isso quer dizer que a molécula de DNA de uma cromátide é idêntica à molécula de DNA da outra. Então, quando você vê um cromossomo duplicado, é um cromossomo com duas moléculas de DNA, cada uma em uma cromátide. Agora aqui, célula haploide, diploide, anucleada, procariótica. Que tipo de célula é um óvulo? Que tipo de célula é um óvulo? Na verdade, seria célula haploide, porque lembra que célula haploide significa que tem metade do número de cromossomos da célula-mãe. E isso é importante na hora de formar um indivíduo, né? Se nós temos 46 cromossomos em nossas células somáticas,
Célula somática é a mesma coisa que praticamente todas as células do nosso corpo, exceto as células germinativas, que seriam os gametas, tá? Então, na hora de formar o gameta, se 2 gametas vão se juntar para formar um zigoto, eles não podem ter 46 cromossomos, senão a pessoa teria 92. Então, eles só levam metade do número de cromossomos. Então, eles têm 23 cada um, por isso que são haploides, tem um conjunto cromossômico. Lembra que quando a gente fala de uma célula diploide, ela tem 2 conjuntos cromossômicos. Isso quer dizer que para cada par, né, terão 2, par 2, tá? Na célula haploide não, vai ter um só cromossomo de cada par. Na diploide tem os 2. Que tipo de célula é um espermatozoide? Haploide, porque é gameta. Que tipo de célula é um zigoto? O zigoto, o espermatozoide fecundou o óvulo. Então, o zigoto, 23 mais 23, vão ter 2 conjuntos cromossômicos, então uma célula diploide. Um citologista estudou o cariótipo de uma célula, verificando a presença de pares de cromossomos homólogos. Trata-se de que tipo de célula? Se tem pares de cromossomos homólogos, diploide. Lembra que cromossomos homólogos são cromossomos que têm o mesmo tamanho, a mesma forma, e eles apresentam os mesmos genes no mesmo lugar, tá? O que vai mudar de um para o outro é, às vezes, pequenas alteraçõezinhas assim nas bases nitrogenadas, mas nada demais. O único par que pode ser diferente é quando a gente fala o par sexual. No caso das mulheres são iguais, né? Lembra que a mulher tem um cromossomo X e outro X, então XX. Mas no caso do homem, ele é XY. Então são 2 cromossomos diferentes até no tamanho. O cromossomo X é grande e o cromossomo Y é menorzinho, tá? Mas no caso de mulher, XX são 2 iguais. Células diploides caracterizam-se por possuir centrômeros? Não. Todas as células, sendo diploides ou haploides, têm centrômeros. Cromátides irmãs? Também não. Cromatina? Não. Cromossomos homólogos, tá? Isso quer dizer que eles sempre estão em pares. Aí, citogenética humana. O cariótipo normal de uma pessoa, ela apresenta o quê? 23 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual. 22 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais. 45 pares de autossomos e um par de cromossomos sexuais. 44 pares de autossomos e 2 pares de cromossomos sexuais. Vamos pensar. A célula tem no total 46. Lembra que a gente falou? Isso aqui é total. Esses 46 estão divididos em 23 pares, tá? Só que um par é sexual. Então, deixa eu escrever com essa coisa horrível aqui. Um dos pares é sexual. Então, eu posso dizer, como é que eu posso representar um cariótipo humano? Eu poderia colocar assim, 44 autossômicos, né? Mais, sei lá, XX, que é do sexo feminino. Ou então seria XY, que é do sexo masculino. Ou eu poderia colocar 22 pares de autossômicos, ok? Mais XX. Isso quer dizer que tem um par sexual, ou XY. Então, sabendo disso, olha as opções. 44 de autossomos poderia ser, 22 pares de autossomos poderia ser. Mas olha 44 pares, 2 pares de cromossomos sexuais? Não, só tem um par, né? 1, 2, um par. Então seria a letra B, Então isso aqui são os cariótipos. Total de tudo, considerando até mesmo os cromossomos sexuais, as pessoas têm 46 cromossomos nas suas células. Menos nos gametas que vão ter metade, tá? Mas esses 46 estão organizados em 23 pares, sendo 22 autossômicos e um par sexual. Aí você pode representar desse jeito aqui de baixo ou daqui do jeito aqui de cima. Aqui você está mostrando como pares e aqui você está dizendo o número total, tá? Aí vamos lá. Considere as alternativas a seguir para responder as questões. Mulher com cariótipo normal, homem com cariótipo normal, pessoa com síndrome de Down, Klinefelter e Turner. Vamos lá, síndrome de Down. A pessoa é trissomia do cromossomo 21, ela tem 47 cromossomos no total, sendo que o cromossomo extra, você pode colocar como mais 21. O cromossomo extra está lá no par 21, que na verdade eles são 3, né?
Síndrome de Turner sempre é mulher, ela tem um cromossomo a menos, é 45 no total, sendo que falta o cromossomo sexual dela, um segundo, então ela é X0. Klinefelter, sempre homem. Klinefelter, deixa eu botar pra cá. Klinefelter tem um cromossomo a mais, sendo que é um do sexual a mais. Qual que ele tem? X, era para ele ser XY, ele tem X, XY. Lembra que mulheres com Turner, elas têm um pescoço mais alargado, são inférteis, tá? Homens com Klinefelter, eles têm ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas, por eles terem esse cromossomo X extra, né? Tem ginecomastia, também pode ser inférteis. Ambos podem ter um pouco de atraso no desenvolvimento intelectual. Síndrome de Down tem aquelas características gerais, né? O olhinho meio puxado, a língua com sulcos, a mãozinha menor, com os dedos menores. Pode ter um atraso no intelecto também, tá? Então, olha 17. Como será a pessoa originada pela fecundação de um óvulo com 22 autossômicos e um cromossomo X e por um espermatozoide com 22 autossômicos e um cromossomo Y? Isso daqui é uma coisa normal, né? Então seria um homem, porque eu sei que é XY ali, ó. Então é normal. Como será originada a pessoa formada pela fecundação de um óvulo com 22 autossômicos e um X e o espermatozoide, 22 autossômicos e um X? X e X, mulher normal, né? Agora, como será a pessoa originada da fecundação de um óvulo normal? Então, 22 autossômicos e um cromossomo X, né? Porque mulher sempre, o óvulo dela sempre só carrega o cromossomo X a nível de cromossomo sexual. Por um espermatozoide com 22 autossômicos e sem cromossomo sexual, opa, esse daqui é Turner, né? Vai faltar um cromossomo para mulher. Então vai ser X0. E embaixo, como será uma pessoa originada na fecundação de um óvulo que contém 22 autossômicos e um par? Opa, tem 2 cromossomos X. E o espermatozoide que contém o cromossomo Y, aqui é Klinefelter, tá? Aí, tá, eu acho que aqui a gente acabou nessa. Agora, deixa eu ver. Tá, esse aqui é de divisão celular, vamos para 218. Acho que ainda tá aqui nessa página. Essas aqui eu tinha marcado como discursiva, né? Conteste ou justifique a seguinte afirmativa: células procarióticas não têm núcleo, as hemácias humanas não têm núcleo, portanto, elas são células procarióticas. Vamos lá, células procarióticas é um tipo de célula que não vai ter a membrana, né, delimitando o núcleo, o material genético fica disperso no citoplasma. Mas as hemácias humanas, elas tinham núcleo sim. Elas são células eucariontes, mas elas tinham núcleo e na hora da diferenciação delas que esse núcleo foi perdido. Então elas não são células procarióticas, elas já tiveram núcleo, mas acabaram perdendo com o tempo. Tanto que uma célula ela só consegue se dividir se ela tiver um núcleo. Se ela não tiver núcleo, ela não consegue passar por divisão celular. Por isso que as hemácias são substituídas de 120 em 120 dias, porque elas não têm núcleo. 61. Hoje é possível retirar amostras de células de um feto em desenvolvimento no útero da mãe e determinar seu cariótipo. Lembra que cariótipo é quando a gente vê aquele conjunto de cromossomos todos, né? Para ver se tem só sempre 2 para cada par e tal, para ver o sexo. Que informações importantes a análise desse cariótipo pode fornecer? Pode falar para aquela pessoa se o feto vai ter algum problema. Se está faltando um cromossomo, se tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, se tem um cromossomo a mais, um cromossomo autossômico ou um cromossomo sexual. Então, é isso mais ou menos que fala. Aí, 65. Quando afirmamos que o metabolismo da célula é controlado pelo núcleo celular, isso significa que todas as reações metabólicas são catalisadas por moléculas e componentes nucleares. O núcleo produz moléculas que no citoplasma promovem a síntese de enzimas catalisadoras das reações metabólicas. O núcleo produz e envia para todas as partes da célula moléculas que catalisam as reações metabólicas. Dentro do núcleo, moléculas sintetizam enzimas catalisadoras das reações metabólicas.
o conteúdo do núcleo passa para o citoplasma e atua diretamente nas funções celulares, catalisando as reações metabólicas. Vamos lá. Quando a gente afirma isso, a resposta correta seria aqui, ó, letra B. O núcleo produz moléculas, como o RNA mensageiro, que vai lá para o citoplasma e promove a síntese de proteínas, porque enzimas são proteínas, que vão catalisar reações metabólicas. 66. Qual das alternativas se refere a um cromossomo? Um conjunto de moléculas de DNA com todas as informações genéticas de uma espécie, uma única molécula de DNA com informação genética para algumas proteínas, um segmento de moléculas de DNA com informação para uma cadeia polipeptídica, uma única molécula de RNA com informação para uma cadeia polipeptídica, uma sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro correspondente ao aminoácido na cadeia polipeptídica. Um cromossomo, cada cromossomo tem uma molécula de DNA e nessa molécula de DNA você vai achar alguns genes para algumas proteínas. Não é em todo o cromossomo vai ter os mesmos genes, não. Cada cromossomo de seu par vai ter aqueles genes para algumas coisas só. Então seria a letra B. Aí, deixa eu ver. Vamos ver aqui, próxima página. Só ver porque eu acho que eu já tinha usado. Vamos lá. Encontra-se ao lado esquematizado o cromossomo humano. O desenho foi feito com base na observação ao microscópio de um linfócito, glóbulo branco em divisão. Aí tem esse desenho aí, né? A partir da análise do desenho, assinale a alternativa incorreta. O cromossomo encontra-se duplicado e bem condensado? Tá certo? Esse daqui é sobre divisão celular, né? Que tá falando de metáforas. Então a gente pula. A gente pula aqui. Essa daqui não. Essa daqui sim, ó. Em uma determinada espécie animal, o núcleo diploide, ou seja, 2N, toda vez que falar diploide, 2N igual a 22. Aí, nesse caso, né? Então, às vezes, numa questão pode falar assim, uma célula haploide N igual a 4. O que isso quer dizer? Que nessa célula haploide tem 4 cromossomos. Aqui está dizendo, o número diploide de cromossomos é 22. Então, 2N igual a 22 cromossomos. Nos espermatozoides, nos óvulos e nas células epidérmicas dessa espécie serão encontrados respectivamente. Se a pessoa tem 22 cromossomos 2N, lembra que espermatozoides e óvulos são células haploides, então N. Então seria, se 2N é igual a 22, N vai ser igual a quanto? 11, né? 11 cromossomos. Então, nos espermatozoides e nos óvulos, 11. Células epidérmicas são todas as outras células, né? Tipo, que a gente chama de célula somática do corpo, que também são diploides. Então, seria 11 para o espermatozoide, 11 para o óvulo e 22 para as células epidérmicas, letra C. Aí, vamos ver essa 71. Um homem com cariótipos 47XYY pode originar-se da união de 2 gametas, um com 24 cromossomos e o outro com 23. O gameta anormal é um óvulo, é um espermatozoide, pode ser um óvulo ou espermatozoide, é uma ovogônia ou uma espermatogônia. Ovogônia e espermatogônia são células que dão origem ao óvulo e ao espermatozoide. Olha, qual que é o cromossomo que está duplicado? Não é o Y? Quem é que pode somente carregar o cromossomo Y? Um espermatozoide. Então, aquele que veio com erro é um espermatozoide. A constituição genética do indivíduo com síndrome de Klinefelter é 44AXY, 44AXXY, 44AX0, 44AXXX, triplo X, 45AXX. Klinefelter sempre acontece com homens, então você já eliminaria D, E, já eliminaria C. Seria 44AXY ou 44AXXY? Galera, só você contar aqui, ó. 44 cromossomos, 45, 46. Isso daqui é um homem normal. Então, Klinefelter é 44A ou poderia estar como 22A, que são 22 pares de autossômicos, tá? XXY, ele tem um cromossomo X a mais. Aí, deixa eu ver qual mais que eu marquei. A 80 é legal também para fazer, ó.
A égua, o jumento e a zebra pertencem a espécies biológicas distintas que podem cruzar entre si e gerar híbridos estéreis. Deste, o mais conhecido é a mula, que resulta do cruzamento entre o jumento e a égua. Suponha que o seguinte experimento de clonagem foi realizado com sucesso. O núcleo da célula somática do jumento foi transplantado para um óvulo anucleado de égua e o embrião foi implantado no útero de uma zebra, onde ocorreu a gestação. O animal clone produzido de tal experimento terá essencialmente características genéticas de quem? O núcleo de uma célula somática, que não é uma célula, não é um gameta, né, do jumento, foi colocado dentro de um óvulo que não tem núcleo dentro. Então aquela célula vai se desenvolver num embrião, né, que vai ter o material genético de quem? De quem deu o material genético, que foi o jumento. Isso daqui é o exemplo tipo da ovelha Dolly. Lembra que no da ovelha Dolly pegaram as glândulas mamárias de uma ovelha e tiraram o núcleo. Tá, eu quero usar esse núcleo. Depois pegou o óvulo de uma outra ovelha, tirou o núcleo desse óvulo e jogou o núcleo fora. Então você tem o óvulo sem núcleo e só um núcleo de uma célula que era da glândula mamária. Eles conseguiram juntar esse núcleo da glândula mamária, né, com o óvulo sem núcleo, formando um embrião que ele vai ser idêntico à ovelha que deu o núcleo, ou seja, que a galera extraiu a célula da glândula mamária dela, tá? É a mesma coisa que isso, só que com outros animais, ok? Então, jumento. Aí, vamos para 85. Qual a alternativa que associa corretamente os itens A, B e C com 1, 2, 3 e 4? Genoma, gene, cromossomo, cariótipo. Segmento de DNA que contém instrução para a formação de uma proteína. Esse aqui é o gene, né? Lembra que eu falei que cada gene tem tipo uma receitinha. Estrutura formada por uma única molécula de DNA, muito longa, associada a proteínas e visível durante a divisão celular, cromossomo, tá? Conjunto de genes de uma espécie vai ser agora o genoma. Então fica A2, B3, C1, então seria a letra B. E aí, finalizando, vamos finalizar aqui, que tinham questões discursivas. Vamos ver essa 90. Os cromossomos humanos... Não era 90, era 91. Quantos pares de cromossomos homólogos existem na fase haploide de células, cuja constante cromossomial das células somáticas é 2n igual a 20? 2n igual a 20 quer dizer que tem 20 cromossomos. Como que isso daqui está organizado? Se são dois conjuntos de cromossomos, a pessoa que tem a célula, né, 2n igual a 20, tem 10 pares de cromossomos nessa célula, tá? Tá perguntando quantos pares de cromossomos homólogos tem na fase haploide? Fase haploide tem cromossomo homólogo? Não, né? Você vai ver que N na haploide, se 2n é igual a 20... a célula diploide tem 20 cromossomos, N vai ser igual a 10. Esses 10 aqui, quer dizer que para formar a célula haploide, pegou um cromossomo de cada par de homólogos. Então não tem pares de homólogos na célula haploide, ok? Só tem pares de homólogos na célula diploide. Então 2n igual a 20, lembra disso, 2n igual a 20 está mostrando, célula diploide tem 20 cromossomos. Aqui eu coloquei que eles estão em 10 pares. N igual a 10, uma célula haploide tem 10 cromossomos, não estão em pares, é um exemplar de cada par que tinha na célula diploide. E aí, 92, em função da posição do centrômero, como podem ser classificados os cromossomos? Podem ser metacêntricos quando estão bem no meio, podem ser submetacêntricos quando está um pouquinho mais para cima, então o braço ali de cima é um pouco menor do que o de baixo. Acrocêntrico quando tá bem mais para cima, então os braços das cromátides, né? Se eu fazer um desenho aqui, ó. Isso daqui, nosso desenho bem drúxulo, poderia ser um acrocêntrico, ó. Isso aqui é um cromossomo duplicado, duas cromátides irmãs. Cada cromátide, ó, tem um braço aqui em cima e um braço aqui embaixo. Um braço aqui em cima, um braço aqui embaixo. O acrocêntrico, os braços das cromátides irmãs, né, de baixo, são bem maiores do que os de cima. E o telocêntrico não tem braço em cima.
É o centrômero e... Nossa, horrível, galera. Que desenho horroroso. Peraí, vou até fazer de novo. Credo. Centrômero aqui. E aí tem as cromátides irmãs. Elas são formadas somente pelos braços de baixo. Ok? Eu acho que foram essas que eu marquei pra gente resolver agora. Então, nosso teste vai ser no segundo tempo de aula, tá? Então, bom estudo aí pra vocês. Falou!